O mundo em que vivemos irá afundar no oceano. Os eventos mais recentes de One Piece precedem uma enorme catástrofe onde os mares engolirão o planeta. Mas a pergunta que fica é: o nível da água está subindo desde o século perdido? Houve um primeiro dilúvio que deixou esse mundo assim? E se o lendário tesouro One Piece está na verdade no fundo do mar? E ele é exatamente a terra que está debaixo dos nossos pés esse tempo todo. Essa teoria foi escrita por Writing Panini e teve uma repercussão muito grande lá fora, tá bombando. Então, por mais que eu tenha focado bastante em teorias que eu mesmo elaborei nesses últimos tempos, decidi trazer essa pra vocês pela grande discussão que ela tem gerado. No final eu vou dar minha opinião completa porque eu acho que tem algumas coisas aqui um pouco viajadas assim, tipo algumas especulações baseadas em outras especulações, teoria em cima de teoria, mas também há informações muito interessantes que, olha, vão se tornar cravadas. Então, enquanto a gente vai levantando os pontos dessa teoria, eu vou traçar alguns comentários, algumas adições, coisa que eu já queria comentar há algum tempo, e espero que vocês curtam esse vídeo, tá? Eu sou o Lipe, não tô aparecendo, mas toma aí uma foto minha, que coisa linda, maravilhosa. Deixa aquele like, se inscreve no canal e bora! Como eu havia questionado, e se o lendário tesouro One Piece está na verdade no fundo do mar, e é exatamente a terra que está abaixo de nós todo esse tempo? Isso poderia explicar porque o Roger Hill, e não à toa, o deixou lá naquele lugar. Afinal, ele não poderia tirá-lo do fundo do oceano. A ideia aqui é que o One Piece seja a própria terra unificada abaixo de toda a água do mar. Todos nós nos lembramos do momento icônico em que Barba Branca disse: "O One Piece é real". E se ele estivesse se referindo sobre a terra debaixo da água? Sabemos também que essa terra que liga o mundo em apenas um grande pedaço, em apenas um One Piece, existe porque criaturas como os Zunisha são capazes de andar sobre ela. Então o elefantão está tecnicamente andando no One Piece. Gold Roger deixou muito claro que o One Piece é um verdadeiro tesouro, e o próprio Oda já confirmou se tratar de algo tangível. Não é a ideia de a jornada, One Piece é a jornada e os amigos que fazemos pelo caminho, não é isso, tá? Pelo amor de Deus. Então, sendo a própria terra, como poderíamos considerá-la um verdadeiro tesouro? Porque o que foi afundado no passado continha as 7 cidades de ouro, ou pelo menos parte delas. Esse é o Império Afundado da Terra de Mu, um continente que, assim como Atlantis, a lenda diz que afundou no mar e nunca foi encontrado. Shandora subiu aos céus, mas o que impede que as outras cidades do ouro tenham sido afundadas no oceano? O próprio antigo país de Wano, que hoje vive sob as águas, era chamado de Cidade do Ouro. Então aí já teríamos 2 cidades dessas 7 desaparecidas. Enfim, a ideia daqui surge na série As Misteriosas Cidades do Ouro, que parece ter sido, parece não, é praticamente confirmado que é uma grandíssima inspiração para Oda desenvolver diversos elementos da sua obra, principalmente referentes ao Reino Antigo e ao Século Perdido. O interessante aqui é que a associação com o japonês também existe, porque a maneira como a terra de Mu se chama é exatamente da mesma maneira que Imu-sama se refere a si mesmo, como Mu, nome que o Ivankov já mencionou como Munerona. Os kanjis estão aí para provar. Quando mergulhamos mais a fundo nessa referência, percebemos que existem outros detalhes bem legais a serem conectados aqui. Se levarmos em conta que a terra de Mu poderia ser o reino antigo que acabou sendo afundado no passado, temos uma menção curiosa, pois o imperador da região de Mu possuía o título chamado de Ra-Mu, que significava o filho do deus do sol. A ideia então é que em alguma altura o Reino do Amanhecer ou o Reino do Sol, enfim, o nome que for, tenha sido dominado por Imu, que a partir de então o chamou de Terra de Mu. Por algum motivo ainda desconhecido, ele o afundou no mar para nunca mais ser encontrado. Agora, como ele afundou o mundo dessa forma? E a solução parece bem engenhosa: ao criar a Red Line. A criação de uma nova quantidade gigantesca de terra ao redor do mundo teria elevado o nível d'água no planeta. Uma teoria popular associa a Red Line ao Jormungandr, a serpente do mundo da mitologia nórdica. Os gigantes de Elbaf também são claramente inspirados nessa mitologia. E aqui tem um detalhe muito maneiro mesmo. Dory e Brog dizem que a única coisa que eles não podem cortar é a grande serpente encharcada de sangue. Agora, que diabos de serpente é essa
e por que a menção é feita dessa maneira? Estariam eles se referindo a Jormungandr, no caso, a própria Red Line? Outra teoria muito popular associa Imu-sama ao Umebozo, conhecido como o Diabo do Mar. Esse ser soberano no universo de One Piece poderia ter afundado o mundo ao criar a Red Line, ou seja, ao criar essa serpente colossal, essa suposta serpente colossal que circunda o planeta. Se a inspiração do Oda de fato seguir essa linha, podemos pensar que Imu também é inspirado em Damballa, um espírito do voodoo haitiano que criou todas as águas da terra ao se livrar de sua pele de serpente. Será que o rabo de seta do personagem e sua forma dracônica podem esconder alguma relação com essa serpente colossal? Na Bíblia, a Arca de Noé é um enorme navio construído sob as ordens de Deus para enfrentar o grande dilúvio. Será que Joy Boy tentou salvar espécies de uma grande enchente que iria afundar o reino antigo no passado? É muito provável que sim. Assim como também parece plausível que o crime dos bucaneiros foi construir a Arca Noah para que Joy Boy pudesse realizar essa grande missão. Pode ter sido aí que os humanos navegaram pelos mares pela primeira vez e foram chamados de piratas, ou bucaneiros, que na nossa linguagem significa marinheiros livres. Os bucaneiros tiveram que ser eliminados porque queriam salvar o máximo de pessoas que pudessem, provavelmente referindo-se às passagens bíblicas do Grande Dilúvio e à Arca de Noé. Talvez a maior evidência disso, e eu acho que esse ponto aqui é muito bom, muito interessante mesmo, é que o Kuma no seu flashback menciona que quer salvar o máximo de pessoas que puder, e Saturno responde que é justamente por esse motivo que seu povo precisou ser apagado. É muito provável que há 8 séculos os bucaneiros tenham feito a arca com esse mesmo intuito de salvar o máximo de pessoas possíveis, e por isso precisaram ser eliminados. Isso pode implicar que o reino antigo era o reino de Dawn, o Império do Amanhecer ou qualquer outro nome que combine com a ideia, e dessa forma acabou sendo afundado pelas ações de Imu-sama. Talvez seja da lenda das Terras de Imu que Oda tirou a inspiração para o nome do soberano desse mundo, o indicativo de que ele teria afundado esse próspero reino no passado. Isso significa que o Luffy provavelmente terá que, abre aspas, desenterrar o mundo ou desafogar o mundo para chegar a One Piece e reivindicar esse lendário tesouro. O que eu gostaria de acrescentar aqui é o seguinte: temos os puxadores de continentes, temos frutas absurdas que podem contribuir para uma terraformação, então, como já disse muitas vezes, é super provável que o mundo de One Piece tenha sido literalmente forjado através de recursos que o permitiram ser dessa maneira tão curiosa como hoje ele é. E aí, seguindo nessa ideia, da própria Terra ser One Piece, algo que poderia até estar relacionado ao tesouro Worth, de Skypiea, que é literalmente Terra, podemos imaginar que esse universo antigamente era um único gigantesco continente, a famosa Pangeia. A gente já mencionou isso aqui no canal, e é muito importante porque assim, o principal castelo desse universo herda esse nome, e o próprio Oda em SBS fez questão de denotar a importância dele, mas esconder o seu significado, pois teria uma relevância no futuro. Ou seja, Imu reinar em um castelo que se chama Pangeia é basicamente ele aludir que conquistou o mundo no passado, é mostrar que ele saiu como grande soberano. Um detalhe que também sempre me chamou muita atenção é a fala dos Minks, onde Nekomamushi e Inuarashi comentam sobre existirem apenas 4 ilhas, algo que a Carrot vai corroborar no futuro. O curioso é que eles já navegaram nos mares anteriormente, mas faria mais sentido que numa raça milenar que está isolada de qualquer outra há séculos, eles tenham informações do antigo mundo, de como ele era antes de fato mudar, seja pelo primeiro dilúvio ou pela terraformação através de habilidades específicas. Então essa mera menção dos Minks, que deve ser uma informação ancestral milenar, pode indicar que em algum momento do passado o planeta era de fato composto por apenas 4 gigantescos continentes, que talvez formassem a Pangeia, sendo separados apenas por alguns rios ou algo assim do gênero.
Enfim, segundo o folclore japonês, a única maneira de escapar e confundir o diabo do mar, o Umibozu, é dar-lhe um barril sem fundo. Uma teoria que eu já comentei mais profundamente nesse vídeo aqui. Então talvez seja necessário dar um barril de sake do Binks para Imu acalmar os mares e impedir que o mundo afunde em águas. O mundo poderia voltar ao normal com a destruição da Red Line, aniquilando completamente sua existência, e fazendo com que esse volume colossal de terra saia da água, permitindo que ela volte ao seu nível original. Se a gente for notar, né, o Oda tem espelhado bastante a história através dos arcos. Zou espelha Skypiea, Dressrosa espelha Alabasta, Wano espelha Thriller Bark, Egghead tá espelhando Sabaody, e sendo assim, o fim dessa história poderia espelhar o seu início. Ao começo de One Piece, Luffy é engolido por um redemoinho marinho e a sua única opção é entrar em um barril para sobreviver. No fim da história, Luffy dará um sake de Binks dentro de um gigantesco barril para Imu e assim acalmará os oceanos. Ou seja, o que a gente tem aqui é o seguinte: esse mundo vai afundar no oceano. A Terra unificada abaixo do mar é o One Piece, uma Pangeia ou grandes continentes do passado que eram unidos, mas deixaram de ser após a reformulação do mundo há 800 anos. A maneira que Imu-sama fez para inundar o planeta foi criando a Red Line. Devido à inclusão de uma imensidão colossal de terra nos mares, seu nível se elevou, assim como qualquer massa inserida em água é capaz de fazer. E assim como qualquer massa retirada da água faz com que ela volte ao seu nível normal, os Chapéus de Palha irão desafundar o mundo, por assim dizer, usando as armas ancestrais para destruir a Red Line. Então, para acalmar Imu, o Diabo do Mar, eles entregarão um barril de sake para a entidade suprema desse mundo. E eu realmente espero, né, que a mão do Luffy fechada na cara do Imu também seja entregue nessa brincadeira acompanhada do barril de sake. Porque resolver isso de uma maneira tão pacífica assim, não parece ser exatamente o que a gente vê ao longo de One Piece, né? É só socão na cara. Ó o Crocodile, ó o Enel aí também, ó o Robin Hood, mas não, né, Kaido. É assim, né? É assim que é pra ser. Então é isso. O que me faz questionar alguns pontos dessa teoria é que ela é muito baseada, né, em outras teorias que ainda não são confirmadas na história. Então acaba sendo uma especulação em cima de especulação, o que tira um pouco da credibilidade, né? Porque se algo não está confirmado ainda, é difícil especular em cima do que não está confirmado, mas não deixa de ser uma hipótese bem legal, né? Às vezes, cara, é muito divertido a gente sair aloprando mesmo, se embasando no que acredita e tá tudo certo. Teorias assim também são válidas e é legal de fazer. O que eu gostei bastante é da parte da Pangeia, porque isso parece ser algo que vem sendo construído como fato em One Piece. O que eu levantei sobre os Minks também é muito interessante e eu achei legal o Oda usar, né? A parte da Red Line ser como Jormungandr também é bem maneira, porque essa fala do Dory e do Brog é muito curiosa. Então permite uma margem de especulação bem legal em cima dela. No mais, acredito mesmo que ela vai ser destruída e achei no mínimo original essa teoria do primeiro dilúvio, se é que teve, vir devido à criação de uma enorme massa de terra anelar que foi colocada no mundo, fazendo assim com que o nível desse mar se elevasse. Então, ao ser destruída, a água voltaria ao normal. Mas aí entra aquele questionamento. E aí, né? A gente já não viu que a arma que Imu usa tem como efeito colateral a elevação do nível do mar? E se o mundo vai afundar completamente, quer dizer que vai rolar outra criação absurda de terra? Sim, não sei se faz tanto sentido, mas não deixa de ter alguns pensamentos bem curiosos no meio disso tudo e reflexões interessantes de se fazer, principalmente as pautadas em falas de personagens. É isso, né? Por fim, One Piece é a Pangeia? Olha, pode ser, mas eu acredito que não, né? Eu acredito que, na verdade, a volta desse mundo a ser como ele era, né, ou uma nova reformulação nele para criar um mundo, digamos, melhor, vai acontecer em decorrência ao encontro do One Piece. O One Piece é uma chave fundamental para o mundo mudar, seja o novo amanhecer que vai trazer o mundo anterior, ou um novo amanhecer que vai trazer um novo mundo diferente, mudado, mas melhor do que esse agora. Então pode ter novamente essa ideia de Pangeia sendo trabalhada dentro do universo de One Piece e ter a unificação aí dos mares, enfim, das ilhas e tudo, com o nível da água sumindo, né, baixando de alguma forma. Só que isso por si só ser One Piece, eu não acho que seja, mas acho que casa perfeitamente bem com o conceito de um pedaço, né? Acho que isso aí fica bem claro para todo mundo.
E pô, o Roger tava cara a cara com One Piece, né? O Oden disse que eles encontraram esse tesouro e descobriu que ele é. E encontrá-lo são coisas muito, muito diferentes. Então eu ainda acho que a gente vai ver ali o One Piece em mãos, seja saque, seja quadrinho, seja um mangá, né, ali, enfim. Tem muita coisa boa pela frente e a gente fica enquanto isso teorizando, especulando e pensando em cima dessa obra maravilhosa que é One Piece. Esse foi o vídeo, espero que tenha te entretido, espero que você tenha gostado dele. Não esquece de dar aquele like, de se inscrever no canal e a gente vai se ver sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. Então é isso, meus queridos, um beijo gigantesco pra vocês e a gente se vê sem sombra de dúvidas no próximo. Tamo junto, galera, valeu! Ó essa foto linda de novo, o que é isso, rapaz?